Fala pessoal, nesse segundo vídeo a gente vai ver em detalhes como a classificação por cores funciona. A gente sabe que não é muito fácil saber a hora certa de vender nossas milhas. Por isso, a classificação mostra um indicador do preço atual comparado ao histórico de preços. Ela facilita a nossa análise para decidir se o momento é bom para vender ou não. Como eu já falei antes, para calcular a classificação é usada a MMA, média móvel aritmética. Ela é um indicador importante bastante utilizado no mercado financeiro. No cálculo, é considerado o histórico de preços dos 2 últimos meses. Depois de calcular a média móvel, a gente precisa avaliar o percentual do preço atual em relação a essa média para poder definir em qual cor esse preço se enquadra. Para isso, a gente usa a seguinte regra: se o preço atual ficar acima de 5% da média, a classificação é azul. De 5% a 2% é verde. De 1,99% a menos 1,99%, a classificação é amarela. De menos 2% a menos 5% é vermelha. E abaixo de menos 5%, a classificação é preta. Agora vamos para a tela para ver tudo isso na prática. Então, aqui no exemplo, a gente tem duas colunas, a primeira é de preço e a segunda é de dia. E está usando aqui a Hot Latam 150 dias, e os preços, então, eles são reais, é o histórico mesmo dela. E os dias, eles são dias fictícios que eu incluí só para ficar mais fácil de explicar. Então, a gente tem aqui 2 meses de amostra, um mês com 30 e um mês com 31 dias, são 61 amostras, e nesse período aconteceram 14 alterações de preço. Então, 61 com 14, a gente tem 75 amostras aqui. Então, descendo aqui, vamos imaginar que hoje é dia 10/8 e o preço atual é 29,26. A média desse período todo, ela é de 28,48. Então, o percentual de 29,26 para 28,48, ele é 2,75% maior. Então, se a gente olhar aqui na tabela, 2,75 ele vai se enquadrar aqui no bom, né, no verde, que é de 5 a 2%. Então vamos pintar aqui para ficar mais fácil de entender. Aí vamos dizer que passou o dia, no dia seguinte, dia 11, o preço foi para 27,10. A média então foi para um pouco menos, né, o percentual desses dois valores, de 27 para 28, ele é menos 4,83. Então se a gente olhar aqui, ele ficou no ruim, né? De menos 2 a menos 5. Então ficou vermelho. Aí o próximo dia, vamos dizer que virou 26,50. A média caiu um pouco e a relação entre esses dois preços ficou bem pior aqui, né? Então menos 6 é menor de menos 5, então ficou péssimo. Então vamos alterar aqui. Próximo dia. Vamos dizer que o preço tenha disparado aqui, né? A relação de 30 para 28,50 é 5,26. Então, na tabela, ele é maior que 5%, então o preço ficou ótimo. Vamos pintar aqui de azul. E no próximo dia, o preço caiu para 28. Aí teve alteração da média. E a relação entre os dois aqui é de menos 1,78%. Então, na tabela aqui a gente tem um regular, né? Que é de 1,99 a menos 1,99. Então, ficou amarelo. Então, se a gente observar aqui, tem uma questão um pouco estranha, né? Como que a média estava 28,50 no dia 13, e aí o preço caiu para 28 e ela subiu para 28,51. Ela ganhou 1 centavo aqui, né? Como que isso é possível? A gente tem que lembrar que a média móvel, ela se desloca, né? Dinâmica. Então, desde o dia 10 aqui, a gente estava olhando 2 meses. Quando entrou o dia 11, ela descartou a amostra mais antiga, né? Lá em cima, então, se a gente olhar aqui a média desse período, ó, você vê que a conta ela já nem levou em consideração a amostra mais antiga aqui. E assim sucessivamente, né? Em cada um desses dias que é incluída uma nova amostra, ela desconsidera a amostra mais antiga. Então, nesse último dia aqui, ó, se a gente olhar, os 4 primeiras amostras elas foram desconsideradas da conta, né? Então, eu vou até tirar a cor aqui, ó.
elas não são mais levadas em consideração. Então, veja que saiu da conta uma amostra de 27,56 e entrou na conta uma amostra de 28, que era um pouco maior. Então, foi isso que ocasionou o aumento aqui de 1 centavo da média. Então, o cálculo da classificação por cores, ele é feito dessa forma. A gente tem a média aqui do histórico, né? E aí a gente vê a relação do preço atual com esse histórico, é a relação percentual disso. E aí a gente tem aqui um valor, né? E uma tabela que vai ditar aqui com os intervalos em qual cor aquele preço daquele momento se enquadra. Uma dúvida comum que pode surgir aqui é como o Cotamilhas lida com novos prazos. Então, olhando aqui na tela, vamos supor que a Hot Latam ela mude de 150 dias para 180 dias, o maior prazo. Como mudou o prazo, a gente começa do zero, né? A classificação ela tem a amostra zerada, porque o histórico ele é por prazo, né? O prazo ele é relevante para você agrupar as amostras. Então, não faz sentido eu olhar amostras de histórico de 150 dias, porque começou um novo prazo e aí a precificação é totalmente diferente. Então, vamos imaginar que o primeiro preço aqui é R$30. Então, a classificação naturalmente ela vai ser amarela. Por quê? Porque a média de uma amostra só é ela mesma. E a diferença dela para ela mesma é zero. Então, o zero vai ser amarelo, né? E aí, ao longo do tempo aqui, né, conforme foram chegando novas amostras e o preço variando, aí a classificação ela vai conseguir processar isso e aplicar a cor correta. Tem uma situação rara também que pode acontecer, que é a seguinte: a classificação do preço mudar sem que o preço tenha sido alterado. Isso é bem raro de acontecer, mas já aconteceu algumas vezes. Então, no exemplo aqui da tela, a gente tem um preço de R$11, né? Ele estava amarelo, e aí ele virou 17, ficou azul, 15,50 azul, aí virou 15, ficou verde, e aí na quarta amostra aqui que ele estava 15, ele ficou amarelo. Então esse é um exemplo de como isso pode acontecer. Então não sei se alguém já viu uma situação assim, que já aconteceu, o preço fechou o dia com um valor e uma classificação, e aí no dia seguinte o preço não mudou e a classificação ela estava outra. Uma outra situação que isso pode acontecer é o fato da média ser móvel. Então aquela situação em que uma amostra mais antiga que está lá em cima, ela deixa de ser considerada na conta, e uma amostra do próximo dia, que é igual ao dia anterior, que é diferente daquela primeira amostra, isso vai alterar, né, a média, e isso pode alterar a classificação. Uma questão que pode surgir aqui também, olhando aqui para a tela, é o porquê que o preço do top 1 pode ter uma classificação inferior que o preço do top 2. Como eu já comentei antes, o cálculo da classificação ele é feito separado por empresa, por programa e por prazo. Então, olhando aqui no exemplo, o que acontece? A Hot, com a Smiles nos 150 dias, ela vai ter o histórico dela e as classificações dela. E aí a Max, da Smiles, 120 dias, ela também vai ter o histórico dela, a classificação dela. Então, cada um tem o seu histórico separado, né? E mesmo uma mesma empresa, por exemplo, a Max, na Smiles, com 60 dias, ela não vai se misturar com os 120 dias, porque são prazos diferentes. Então, esse histórico tem que ser todo processado separadamente. Então, por mais que a ROD 150 dias, aí nesse caso, ela esteja em primeiro lugar, né, considerando todo o histórico de preço dela, daquele prazo, daquela empresa, daquele programa, e esse preço de agora ele não é favorável, embora ele esteja em primeiro lugar. Mesmo porque ele é 150 dias e o segundo lugar ele é 120 dias. Então, cada um é tratado de forma diferente. Pessoal, algumas observações importantes. A classificação não é uma recomendação, ela é apenas um indicador. A melhor hora de vender é muito pessoal. Cada um tem as suas urgências e suas necessidades. Então, por exemplo, a princípio, não é interessante você fazer a venda quando a classificação estiver preta, vermelha ou até amarela. Mas tudo depende. Se você estiver precisando muito de dinheiro, a ponto de ter que fazer um empréstimo, dependendo de quanto for esse montante, dependendo de quanto você for pagar de juros, pode ser que seja interessante você vender mesmo com uma classificação não muito favorável. O que eu estou querendo dizer aqui é que, independente da classificação, cada um tem sua particularidade. Então, ela não pode ser uma ferramenta totalmente conclusiva. Ela só vai apoiar a sua decisão.
vai depender do momento financeiro que você está e de outros fatores particulares. Aí cabe você fazer as contas e decidir. Uma outra observação importante aqui é que o mercado ele tem oscilado muito, né? Tanto em prazo, né? Há um tempo atrás a gente tinha 90 dias, 60 dias o limite, né? O último, o prazo mais longo. Depois cresceu para 120, agora a gente tem 150 dias. Então, o mercado oscila muito em prazo e em preço também. Então, quando a gente tem um indicador dinâmico com média móvel, ele consegue se adaptar muito fácil a todas essas oscilações de prazo, de preço. Ele sempre está atualizado. E isso apoia e ajuda bastante na hora da gente tomar uma decisão mais consciente da venda das milhas. Não deixa de curtir o vídeo e seguir o canal para continuar acompanhando os novos conteúdos. Por hoje é isso, até a próxima, valeu!